Agroband. Oferecimento. Grupo Campos Verdes. Trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. Chácara Santo Antônio. Seu evento é aqui. Sementes Cocamar. Mais germinação e qualidade para a sua lavoura. E Sicredi Dexis. Sicredi. No Plano Safra, você tem com quem contar. Olá, muito bom dia! O Agroband deste domingo já está começando. E vamos aos destaques da edição do programa de hoje. A situação dos cafezais impactados pela geada e a colheita na região. É o momento de colheita, né? O que está nos atrapalhando é o tempo, né? O tempo muito chuvoso. A gente conseguiu fazer muito pouco da colheita até agora ainda, mas estão esperando que o mês de julho vai ser com pouca chuva. Tomara que seja para nós fazermos essa colheita. Governo lança Plano Safra da Agricultura. O governo anunciou o maior valor nominal da história do programa, 516 bilhões e 200 milhões de reais. O montante é 1,5% maior do que o da safra anterior, mas abaixo da inflação dos últimos 12 meses. Ou seja, apesar do aumento, a capacidade de investimentos do produtor com recursos do Plano Safra diminuiu. Vem aí o Café On, o maior palco do café no Paraná. Evento será aqui em Maringá. Tem também o AgroRec. O trabalho do prefeito Silvio Barros e do secretário Wagner Múcio. Tem mais informações sobre o Tecnocampo 2025 de inverno. E mais uma deliciosa receita com o chefe Valdir Rossi. Com estes e outros destaques do agronegócio, o Agroband deste domingo está começando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Agroband com as principais informações do agronegócio, aquilo que foi destaque durante esta semana que se passou. O Agroband para mais de 100 municípios aqui da nossa região de Maringá, também em toda a região de Paranavaí. Seja bem-vindo, Amaro. Igualmente, Kleber França, bom dia para você também, para todos que nos acompanham, sempre gravando no campo, trazendo as informações do agronegócio. Já há mais de 8 anos no ar aqui pela TV Maringá e também pelas nossas redes sociais. Bom, Kleber, vamos falar do clima, né? A gente teve as geadas aí na semana retrasada, semana um pouquinho fria também essa última semana. E teve alguns problemas, né, registrados na agricultura aqui na nossa região. Alguns municípios menos afetados, outros mais afetados. Tem uma reportagem de café. Isso mesmo, lavouras de milho, lavouras de trigo afetadas, hortaliças e também lavouras de café. É em Mandaguari onde estão concentradas as maiores áreas de lavouras de café da região norte do estado. Num pequeno sobrevoo em uma região do município, já percebemos como os produtores tradicionais, e já pela terceira, quarta geração, investem na cultura. Mas se há o investimento, há os frutos do trabalho e também os riscos. Quando o clima muda para a estação inverno, a preocupação sempre aumenta. Várias áreas da região foram afetadas com a geada registrada nos últimos dias. Pelo menos aqui nas propriedades da família Lopes em Mandaguari, as geadas registradas na madrugada da última quarta-feira não prejudicaram os cafezais. Eles estão em fase de colheita. Segundo as previsões, o inverno desse ano vai ser mais seco. Se isso se concretizar, a família Lopes deve concluir a colheita de cerca de 200 hectares até o mês de julho. É o momento de colheita, né? O que está nos atrapalhando é o tempo, né? O tempo muito chuvoso. A gente conseguiu fazer muito pouco da colheita até agora ainda, mas estão esperando que o mês de julho vai ser com pouca chuva. Tomara que seja para nós fazermos essa colheita. O senhor colhe aqui na colheita mecanizada? Sim, a colheita nossa é toda mecanizada, porque hoje mão de obra não existe mais, né? As lavouras da família são monitoradas e acompanhadas por agrônomos. O Luciano falou da intensidade das geadas que atingiram a região. Nós tivemos 2 episódios aqui do frio extremo na região. Um da segunda para terça-feira aconteceu, mas ele foi um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque estava chovendo, umidade alta, ponto de congelamento diferente. De terça para quarta-feira, nós já tivemos um frio que foi um pouquinho menor em questão de temperatura, mas um tempo aberto,
com a baixa umidade, então acarretou uma queima, uma fitotoxicidade muito maior nas plantas. Tá? Então o que mais atrapalhou foi esse segundo advento do frio. Nessa propriedade aqui de cafés da família Lopes, até que não foi prejudicado, né? Sim, a região que nós estamos aqui em Mandaguari, nós tivemos sim o advento do frio, porém ele foi uma queima superficial. A gente fala que bronzeou ali a planta com as folhas, então ele não chegou a ramos nem a caule. E isso prejudica, mas a gente consegue transpor isso. E agora o inverno promete ser mais seco e pode ser que venha mais massa de ar polar e isso prejudica, né? Sim, nós tivemos já algumas orientações que podem vir em outras áreas de frio constante aí que pode prejudicar mais ainda. O senhor é produtor e também, é claro, empresário, né, da indústria. Como que está esse mercado? A gente sabe, o senhor falou agora do preço do café, está caindo, né? Mas é um momento diferente no Brasil? Sim, é um momento diferente porque esse café... E ninguém esperava essa alta que ele teve. Essa alta foi muito grande. E agora, quem está colhendo está vendendo. Vendendo, o cara que tem vontade de vender até antecipado antes de colher. Então o mercado, como está muito vendedor, o mercado está retraindo, ele está caindo um pouco. Mas que era de se esperar já. Vocês persistiram bastante no café, já são gerações e gerações. Tem risco ainda o café aqui na nossa região? O risco sempre teve, né? O café é uma planta de risco, né? Porque a geada, nós tivemos sorte que em muitas regiões do Paraná estragou muita lavoura. Já ouvi falar que no Norte Velho ali para cima teve bem mais estrago na lavoura de café. Mas assim, o risco tem, como qualquer coisa, soja, o milho, tudo tem risco, né? Vocês têm um acompanhamento técnico também, sempre aqui do agrônomo? Sim, a gente tem acompanhamento do agrônomo e a gente também, a experiência conta muito também nisso aí, né? Sempre foi mexer, a gente nasceu no café e continua hoje no café. E olha só, Mara, ainda falando em geada, neste mês de julho, a geada negra que dizimou os cafezais do estado completa 50 anos, exatamente no dia 18 de julho de 1975, o solo de boa parte do território paranaense amanheceu coberto, então, por uma espessa camada de gelo, provocando a geada negra. Essa tragédia que provocou o maior choque migratório do sul do país, levando 2,5 milhões de pessoas a abandonarem o campo aí e deixarem o estado. 1,5 milhão, então, deixou o estado. Olha só, a geada negra que trouxe tantos problemas para a cafeicultura paranaense e mudou o cenário econômico do agronegócio paranaense. Pois é, Kleber França, 50 anos, né? Meio século já. Tem as geadas que vieram depois dessa, graças a Deus, bem menos impactos, né, na agricultura, mas tem impactado também, como a gente mostrou na reportagem anterior, algumas regiões aqui bastante impactadas com o clima mais frio. Vamos torcer agora para que esse inverno não seja assim tão afetada, né, a agricultura da nossa região por conta dessas massas de ar frio que vem principalmente do Polo Sul aqui. Ô Kleber, vamos falar do Tecnocampo de Inverno, esse evento que ocorreu, uma promoção do grupo Campos Verdes, e nós temos inclusive uma fala sua, né, com o Moacir Ferro, que é um dos diretores do grupo Campos Verdes, ele que é uma referência na questão de manejo de solo, né? Ó, Mara, isso mesmo, eu fiz essa entrevista com ele durante o Tecnocampo, ele fala pra gente um pouco sobre esse mix de cobertura de plantas que é bastante utilizado agora na rotação de culturas nos meses do inverno, agora na segunda safra. Vamos acompanhar então, né? Vamos. O produtor que queira ter uma propriedade planejada e pensando no sentido de alcançar altas produtividade com sustentabilidade de médio e longo prazo, ele tem que investir em cobertura de solo para que ele possa ter raízes diferentes, fazendo com que a gente tenha uma mudança na parte biológica do solo, porque quando nós colocamos coberturas, a gente vai conseguir ter sistemas radiculares trabalhando de forma diferenciada, por exemplo, nesse caso aqui, um mix
de aveia junto com o nabo forrageiro, e são características diferentes, com um sistema pivotante, que é do nabo forrageiro, que vai ajudar a quebrar camadas adensadas, fazendo com que a água se infiltre mais facilmente nesse solo, né, através dessas canaletas. E você tem a aveia, nesse caso aqui, uma suprema, que é um de ciclo longo, mas poderia ser uma aveia preta, consorciada, que vai ter sistema reticular fasciculado, que vai promover um enraizamento, que vai fazer essas raízes se aprofundar, levando fósforo, levando calcário, movimentando esses nutrientes no solo e ao mesmo tempo reciclando nutrientes. Tá? E aí, com isso, você movimenta os nutrientes, principalmente fósforo, potássio no solo, né? E você consegue, como eu falei, reciclar, e fora os outros benefícios abundantes que nós temos na parte biológica. Nós vamos ter também esse incremento de massa verde, que vai transformar em massa seca, que vai dar uma cobertura, que vai fazer com que nós tenhamos uma melhoria de absorção de água nesses solos, uma proteção da área em períodos de seca, né, que nós vamos ter uma retenção maior de umidade nesse solo, uma melhor eficiência no controle de ervas daninhas. Enfim, todos aqueles atributos que nós precisamos ter para melhorar a condição física, química e biológica do solo, né? Então, a parte química das adubações vão complementar, que tem que ser de forma equilibrada, né? Importantíssimos, mas se a gente não trabalhar o solo na parte física também, né? Biológica, um complementa o outro. Então, essa opção de fazer o mix é uma opção excepcional, mas nós poderíamos também trabalhar só com aveia ou só com nabo, ou fazendo o consórcio de braquiárias, né? São situações que o produtor, que se pelo menos entrasse a cada 3, 4 anos, ou pelo menos a cada 5 anos, na área, que pode ser dividida a propriedade 1/5 no inverno, sacrificando alguma coisa ou fazendo consórcios, né? Uma braquiária, por exemplo, do milho. É importantíssimo entrar com essas opções para você quebrar o ciclo da monocultura, né? Então isso é uma coisa muito bem falada, todo mundo fala, já é muito falado. Nós procuramos demonstrar aqui no nosso evento que nós estamos tendo hoje aqui na empresa, né, de inverno. É sagrado, todo ano a gente procura demonstrar, e é o que todos os pesquisadores e profissionais defendem, que o produtor precisa realmente pensar em fazer esse tipo de trabalho dentro da propriedade para ele melhorar o patamar, né, de produtividade, aumentar a produtividade, principalmente para conseguir melhores tetos, né? Mas assim, preservando, conservando e melhorando, né, a qualidade do solo, né? Ô, seu Moacir, a gente vê esse equipamento no fundo aqui, a gente vê que as plantas já estão altas. Quanto tempo aí leva para chegar nesse estágio para passar esse rolo faca? Explica para a gente um pouco também sobre esse equipamento. Olhando essa situação aqui, nós não estamos ainda bem no ponto. Hoje a gente está demonstrando aqui com antecedência por causa do evento. Mas, por exemplo, uma aveia, ela precisa estar no ponto de grão leitoso para pastoso, para fazer a rolagem. O nabo pode começar a ter algumas plantas viáveis. Então, nesse ponto, seria ponto ideal, né? O melhor instrumento para fazer o manejo é o rolo faca, que vocês estão vendo aqui, é um rolo bem simples, é um rolo de fabricação caseira, mas que promove essa cobertura excepcional. Eu não sei se estamos escurecendo, está conseguindo visualizar, mas forma verdadeiro tapete. E esse manejo aqui, que a gente tem que fazer com antecedência de 30, 40 dias antes do plantio, né? Pelo menos 30 dias antes do plantio, porque nós precisamos que ele comece o processo de mineralização, né? Para nós não termos alguma interferência lá na frente na produção por questões de nitrogênio, né? Então, se a gente conseguir fazer esse manejo antecipado, você vai, na época do plantio, nós vamos conseguir, vai estar um tapete no chão, grudado no chão, isso aqui, tanto o nabo como no caso da aveia, ou se for só aveia, ou se for só braquiária. Isso daí vai facilitar demais o plantio, né, como se tivesse passado uma faca quente na manteiga. E vão ter ali, então, uma proteção fantástica de questão para controle de erva daninha, né? Então auxilia também nesse aspecto, e com todas essas vantagens que eu falei, retenção de umidade, principalmente no período de seca, né, nós vamos ter uma melhor, e os outros temperatura, equilíbrio de temperatura, que vai
vamos conseguir controlar aí na faixa de 35 graus, porque se não tiver cobertura vai para 50, daí nem os nutrientes são absorvidos. Então veja bem, é N vantagens, né, que a gente tem. Então por isso que a gente defende tanto e fala tanto e procura demonstrar tanto nos nossos eventos essas possibilidades que o produtor tem, que precisa ser mais intensificado na região, né. Então a gente já há muitos anos atrás, eu tenho uma história, né, já de muitos anos atrás, que a gente já há 40 anos atrás que a gente já fazia esses trabalhos aqui demonstrando a nível de campos e mostrando os resultados que a gente via lá na frente, que permanece até hoje, né? Mas não teve muita evolução, né? O que nós estamos tendo, ainda bem que estamos tendo, é uma evolução da parte de uso de braquiárias, né? Consorciada com milho, que teve um incremento maior, mas esses mix de cobertura que você pode ter não só nabo com aveia, mas pode estar junto com outros tipos de plantas, né? Crotalárias e outras espécies, né? E tem hoje vários fornecedores no mercado, então o produtor pode ter acesso facilmente a isso. Então, precisa realmente o produtor pensar com carinho e tentar introduzir essas práticas que ele vai sentir o efeito assim, imediato, os benefícios imediatos, né? Então é isso. Vamos agora ao recadinho da AgroSafra, que além da retífica de motores, conta também com uma empresa especializada na injeção eletrônica de veículos a diesel, né, seu Vilmar? Isso mesmo, Kleber, o seu Amaro. A AgroSafra, com experiência no ramo aí de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotes, blocos, variabrequins, né? Agora resolvemos investir em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente, né? Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamentos de ponta, né? E com profissionais gabaritados aí para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Kleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhor atender nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja um Amarok, um Hilux, um S10, ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também com veículo agrícola, né? As máquinas agrícolas, trator, colhedeira, colhedora de cana. A gente está trabalhando com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo e o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos, perfeito? Então qualquer dúvida é só estar entrando em contato com a AgroSafra, a gente vai estar indo até você, prestando um suporte, prestando um socorro, também com o serviço de chicote, que é importante falar, deu um defeito no chicote do teu veículo, tá com a luz acendendo, a gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigi-lo para você, perfeito? Além da retífica de motores e dessa empresa especializada em injeção eletrônica de veículos, a AgroSafra conta também com uma distribuidora de autopeças e também uma oficina mecânica. Fica ali no final da Avenida Pedro Taques, bem pertinho do Prever. Então, um grande abraço para todo o pessoal da AgroSafra, serviço completo para você, homem do campo. Nós falamos agora há pouco sobre o cafezal, sobre a geada, né? 50 anos aí da geada negra. Vai acontecer um evento aqui em Maringá que valoriza realmente essa cultura, o ouro verde, né? Que são os cafezais. E essa semana nós participamos de um evento aqui em Maringá, de um lançamento, né, Kleber? Isso mesmo, eu, o Amaro de Oliveira, o Sidmar Nielsen, fomos convidados aí para esse evento de lançamento do Café On, esse importante evento que vai ser realizado em breve aqui em Maringá. Ele é apreciado em casa, na família, nos negócios, nas cafeterias. Ele já foi considerado o ouro verde do Brasil. Mesmo após a geada negra de 1975, a cultura ainda permanece nos campos do país, que é o maior produtor mundial em sacas por hectare. O Brasil também é o segundo maior consumidor da bebida do mundo. Se hoje existem cidades pujantes, modernas e dinâmicas, o café também é o grande responsável. Maringá é uma dessas cidades, por isso foi escolhida para sediar um evento sobre o café, o Café On. O Café On é o maior evento de divulgação da cafeicultura, o ouro verde do Paraná.
Ele será realizado pelo segundo ano consecutivo aqui na região, em Maringá, no antigo Armazém do Café. Ele vai contemplar a cultura, desde a lavoura até a xícara, com um bom cafezinho. A Cidade Verde será o palco do café do Paraná, que já cultivou mais de 1 milhão de hectares da cultura. A ideia desse evento veio muito focado na história da Dani Stenerini, que é minha sócia, e minha, que é uma história familiar, que veio do café. Assim como muitas famílias aqui do nosso estado que tiveram café muito marcante na sua história. Primeiro e único, maior evento que conta essa história, né? Desde a sua origem, nos primórdios, nessa cultura que marcou, né, e deixou marcas de desenvolvimento no nosso estado, passando por uma mudança que teve proporcionada e causada, né, muitas vezes pela geada, por vários eventos climáticos e econômicos da época que transformou o estado. Os produtores do café aqui estão voltando os esforços para isso. É um mercado que acaba sendo bastante interessante para a própria cidade e que as pessoas têm um viés histórico muito legal, porque elas lembram do café dos seus antepassados, do avô, da avó, do pai, da mãe. O café moldou a história da cidade de Maringá, né? Então o café também é o aspecto cultural e histórico para a gente contar de onde viemos, para a gente entender o atual momento e projetar um futuro melhor para a cidade de Maringá com muito café. Segundo informações do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a produção de café no estado é por aproximadamente 8 mil produtores rurais, sendo que 85% deles exploram a atividade em regime de agricultura familiar e concentra-se atualmente nas regiões do Norte Pioneiro, onde está o maior número de unidades produtivas, Norte Novo, Centro-Norte e Noroeste. Ao todo, são 25 mil hectares plantados, nos quais devem ser colhidas 720 mil sacas em 2025. Chamar a atenção para uma atividade agrícola, né? Porque o café, além de ele gerar renda para a propriedade, ele gera emprego, né? Mão de obra e principalmente a questão da sucessão familiar, né? Que é o filho ficando na propriedade. E o filho só fica na propriedade se ele tiver renda na propriedade. E o café proporciona isso, renda em espaços não tão grandes. Principalmente se for um café com alta produtividade e um café de qualidade, porque aí você agrega mais valor ainda. E o Caféon traz a história, a arte, técnica e a inovação do universo do café, desde o agronegócio até nós todos, apreciadores dessa bebida maravilhosa. E agora tem Sicredi Dexis, o recadinho para o produtor rural. Você sabia que quem faz o Brasil girar, que é o produtor rural, tem com quem contar? Os recursos do novo Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi Dexis. E aqui você pode contar com todas as modalidades de crédito rural, hein? Seguros para proteger sua produção e seu patrimônio, atendimento consultivo e todo o apoio que precisar para o seu agro prosperar. Então não perca tempo, fale com os nossos gerentes e inicie o seu planejamento. Sicredi Dexis é ter com quem contar. Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. O Luiz conta com proteção para cada etapa da safra. Já a Daniela conta com linhas de crédito para todos os desafios da produção. A Ana Castela e seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. E vamos agora à cotação dos principais produtos agrícolas. Durante a semana, né, o preço do milho caiu bastante, o preço do café continua em queda. Mário, então pedi para o Sidmar Nielsen colocar na tela aí os preços dos principais produtos aqui na nossa região. E agora tem a mensagem do Grupo Campos Verdes Síntese AgroSais. Evolução. Olá, amigo produtor, você que está aí nos assistindo. A Síntese é uma empresa 100% brasileira, uma empresa aqui da região de Maringá, no Paraná, né? E
Você que está nos assistindo, a Síntese, além das tecnologias que a gente desenvolve aqui na região, hoje nós temos desenvolvido tecnologias para fora do Paraná também. A Síntese está atuando hoje no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Goiás, Uberaba e Rondônia. E além de todo esse contexto do nosso mercado nacional, né, de toda essa estrutura que a gente tem desenvolvido dentro do nosso país, hoje a Síntese está levando essa tecnologia para fora do país também. Então é um ano assim, de muito marcante para a história da Síntese, que a gente começa a desenvolver esse trabalho também dentro do Paraguai. Então ela hoje se torna uma empresa binacional, desenvolvendo o trabalho, levando a nossa tecnologia do Brasil para fora do nosso país também. E olha só, durante esta semana o governo federal anunciou então o Plano Safra 25-26, um dos principais momentos mais aguardados pelo agronegócio, seja da agricultura familiar, seja pelo agroempresarial. É verdade, a gente tem aqui as reportagens sobre o lançamento, vamos trazer para você agora as informações. A cooperativa veio para agregar esse pessoal e auxiliar com treinamentos, conseguindo recursos através dos programas sociais do governo e desenvolver a região. Para o grupo, a maior dificuldade está no acesso a mecanismos para ampliar a produção. Existe uma certa burocracia em relação à participação de alguns programas. Desafio enfrentado também pela Associação da Edileuza. São 135 mulheres que produzem alimentos diversos no Distrito Federal há 12 anos, que pedem mais atenção das autoridades para simplificar a vida do pequeno produtor. As políticas públicas muitas vezes não chegam ao pequeno. Usa o pequeno para tirar por grande. Peço aos nossos governantes que ajude o pequeno produtor, porque é o pequeno produtor que traz o alimento para a cidade. Raimundo, Edileuza e outros 20 agricultores familiares foram convidados a expor seus produtos no Palácio do Planalto durante o lançamento do Plano Safra 2025-2026 para pequenos produtores. O governo anunciou um valor recorde do programa para agricultura familiar, 89 bilhões de reais, 13 bilhões a mais do que no ano agrícola anterior. Há um custo total para os cofres públicos estimado em 9 bilhões e meio de reais. 88% do volume será destinado para o subsídio de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantia de preço mínimo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. É o terceiro ano consecutivo que o valor nominal do programa bate recorde. E o resultado disso é que o Brasil e os seus agricultores, nós já batemos recorde também na safra agrícola. A diminuição da inflação foi puxada pelos alimentos. E os alimentos chegam numa taxa que a gente pode dizer que começou um processo de deflação de alimentos. Tanto a equipe econômica quanto representantes do agro no governo reconhecem que a taxa básica de juros foi o grande obstáculo a ser superado para esse Plano Safra. Com a Selic a 15% ao ano, a concessão de crédito fica mais cara, aumentando a despesa do governo para tornar os juros mais acessíveis aos produtores rurais, o que ainda é mais difícil no cenário atual de aperto orçamentário, em que o Ministério da Agricultura teve que cortar quase R$500 bilhão do seguro rural. O jeito foi criar uma série de operações para garantir a destinação dos recursos. A gente no Plano Safra está colhendo o reflexo do Brasil no momento. É um momento de incerteza, um momento de muito engessamento. A gente já sabe as dificuldades climáticas que nós enfrentamos, nós não temos perspectivas de aumento muito grande nas taxas ou no valor das commodities, então a gente tem que olhar que o teto do agricultor hoje está limitado. Depois da agricultura familiar, foi a vez da parcela empresarial tomar conta do salão do Palácio do Planalto. Médios e grandes produtores respondem por 2/3 do valor bruto do agronegócio. O governo anunciou o maior valor nominal da história do programa, 516 bilhões e 200 milhões de reais. O montante é 1,5% maior do que o da safra anterior, mas abaixo da inflação dos últimos 12 meses. Ou seja, apesar do aumento, a capacidade de investimentos do produtor com recursos do Plano Safra diminuiu. O primeiro semestre do Plano Safra é o mais impactante, que é agora o segundo semestre, quando faz o custeio, ele autorizou uma suplementação
de mais 1 bilhão e 50 milhões de reais a mais para o primeiro semestre do Plano Safra, direcionado aos custeios, para que possa ser o estimulante, então, de uma super safra. Em linhas de crédito, o valor total disponibilizado é de 133 bilhões de reais, mas não foi revelado quanto estará disponível para contratação de seguro rural. Nós vimos um corte brutal de 450 milhões este ano, né, safra 24-25, e ainda sem qualquer tipo de menção ou anúncio para a safra 25-26. O que mais nos interessava que viesse neste plano safra era a questão do seguro, principalmente nós que estamos no Rio Grande do Sul. Aí no ano passado pedimos 3 bilhões de reais, nos deram 1 bilhão e 116. Deste 1 bilhão e 116 cortaram 40. Lá vem de novo os números maquiados. E agora o recadinho da Serrano Leilões com o nosso amigo Fernando Serrano, que todo domingo está aqui com a gente trazendo as oportunidades. Fernando, qual que é a oportunidade de hoje? Seja bem-vindo. Leilõesjudiciais.com.br informa. Leilão de fazendas, fazendas a preço de banana. É isso mesmo, e na falta de uma fazenda a preço de banana, tem 2 fazendas no preço de banana. Preste atenção, 1.216 hectares lá no Rio Grande do Norte, Cerro do Corá. 1.216 hectares por R$ 450 por hectare. E temos uma outra, 3.000 hectares no Piauí, Canto do Buriti. 3.000 hectares por R$ 275 por hectare. Detalhe, dá para parcelar em 30 pagamentos, 25% à vista e o restante 30 vezes. Tchau, pessoal! Recado dado, pessoal. Acesse agora leilõesjudiciais.com.br e aproveite para fazer bons negócios. Vamos agora ao nosso intervalo aqui no Agroband. Daqui a pouquinho você tem muito mais. Daqui a pouco tem o AgroRec. E ainda mais uma receita com o chefe Valdir Rossi. É no Agroband que volta já já. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, retífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas, com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. O Luiz conta com proteção para cada etapa da safra. Já a Daniela conta com linhas de crédito para todos os desafios da produção. A Ana Castela e seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. Prepare-se para um novo mundo. Mais inovador, com mais tecnologia e produtividade. Bem-vindo ao mundo Síntese AgroScience. Soluções para um novo agro, que promovem proteção, nutrição e resultados. Síntese AgroScience, uma marca da Campos Verdes, o futuro do agro. E estamos de volta com o Agroband, um programa rural feito por quem é do campo, Amaro. É isso aí, Kleber Francis, sempre no campo, né? Mostrando as áreas verdes, a agricultura. Falando em campo, nós temos o Kleber Francis agora conversando com o Gustavo Tom, que tem um lugar especial para você fazer um evento, para você fazer uma festa agora nesse mês julino, né? Tem muita festa lá também. O Kleber Francis conversou com ele. É isso mesmo, Amaro. Estamos aqui na Chácara Santo Antônio e um projeto novo aqui que está sendo executado, como a gente vê ao fundo aqui. Quem tem mais detalhes é o proprietário aqui da Chácara Santo Antônio, o Gustavo. Fala pra gente um pouco sobre esse projeto, Gustavo. Bom dia, Kleber. Mais uma vez uma satisfação estar com vocês. Então, Kleber, graças a Deus a gente tem recebido uma demanda muito grande de pedidos, de orçamento. Então a gente viu a necessidade de estar ampliando o nosso espaço. Nosso salão aí, que era 120 pessoas, ele vai para 200 pessoas. Como pode ver, a gente está com uma movimentação legal aí. E a previsão é mais 2 meses de obra, a gente já poder entregar um projeto bem bacana na natureza e para os nossos clientes. Legal, quem vem aqui na Chácara Santo Antônio, o que vai encontrar? Fala aí para o pessoal.
Isso, a partir de agosto, a gente, fora o que a gente já tinha, né? A gente vai ter essa novidade do salão, então. Um salão para 200 pessoas, com mais banheiros, uma cozinha maior, capacitada aí para atender casamentos maiores também. Fora todo o espaço com lagoa, piscina, casa de campo, que o pessoal pode alugar para fazer o evento, então ele já pernoita, fica no sábado, domingo, aproveita a atender os convidados deles aqui também. A gente tem uma proposta bem legal para oferecer para a cidade de Maringá. Legal, bem pertinho do centro, não dá nem 10 minutos do centro de Maringá. Passa o contato aí para o pessoal que quer conversar com você, pegar mais detalhes sobre a Chácara Santo Antônio. Legal. Olha, pode procurar a gente no Instagram, Chácara Santo Antônio Maringá, ou o nosso WhatsApp também, 44 99104 1016. Entre em contato com a gente, nem que demorar um pouquinho, a gente entra em contato sim. A gente vai lá, faz um orçamento personalizado para o seu evento, pode ser corporativo, pode ser casamento, enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa proposta que a gente tem. Vamos agora à coluna Direito do Agronegócio com a doutora Kelly. O Kleber França faz a pergunta de hoje. Fazer contratos verbais sem nenhum documento escrito pode gerar problemas no futuro? Doutora Kellen responde. Olá, produtor, tudo bem? Você ainda tem o costume de firmar contratos verbais sem nenhum documento por escrito? Pois não faça mais isso. Os tempos são outros e a gente não pode mais confiar na palavra e nem no fio do bigode. Sempre que possível, faça um contrato escrito, detalhando todos os termos e condições avançados entre as partes, não deixe nada subentendido, porque fazendo o contrato de maneira verbal, pode haver equívoco de interpretação e podem surgir muitos problemas futuros. Por exemplo, um caso concreto, em que um produtor rural, ele contratou verbalmente o pagamento de uma dívida que ele tinha, queria fazer o pagamento por meio de prestação de serviços com maquinários agrícolas e por meio de fretes com caminhões. Ele fez o serviço da forma combinada, prestou os serviços todos conforme combinado com o credor e depois de um tempo ele foi surpreendido, porque esse credor entrou com uma ação de execução cobrando justamente aquela dívida. Como ele não tinha nenhum contrato por escrito, do combinado entre eles e nem tinha nada por escrito comprovando que ele tinha feito o pagamento via prestação de serviços, ele acabou tendo que responder por aquela dívida uma segunda vez. Então, não entre mais nessa situação de fazer contratos verbais, faça tudo por escrito e, se não puder colocar por escrito naquele momento por algum motivo, registre essa avença por meio de e-mail ou por meio de mensagens de WhatsApp, mas dê um jeito de registrar, de alguma forma. E esteja sempre bem assessorado por um advogado para não ter nenhum tipo de surpresa desagradável no futuro. E agora tem o AgroRec, aquele quadro em que você interage com o Agroband. E bora pro AgroRec! Começamos mostrando o bom trabalho realizado pela atual administração de Maringá frente às estradas rurais do município. Segundo os agricultores, em 6 meses, fizeram mais pelo setor agro que em 8 anos da última gestão. Nós estamos na estrada de Bipitanga, trabalhando aqui, ó, debaixo de chuva. O Rodrigo que está espalhando o cascalho aqui, ó, para melhorar para a população. Vai, Rodrigueira! Alô, Denilson! Alô, Tânia! Nós estamos aqui, trabalhando aqui na estrada ainda. A patrola tá aqui. Eu tô aguardando aqui, dar um suporte pro meu amigo Rodrigo. Tamo junto. E o gerente Figueiredo, secretário Wagner, prefeito. Vamos na luta em prol da população. Bom trabalho do prefeito Silvio Barros e do secretário Wagner Múcio. Tá, então esse foi o AgroRec de hoje. Para o próximo programa tem uma imagem, Amaro, de um porco que nasceu com 2 cabeças.
eu trago essa imagem no AgroRec do próximo programa. Para você participar é fácil, o DDD é o 44, o telefone é o 998241858. Faça seu vídeo, faça a sua foto, participe aqui do AgroBand, tá bom? Vamos agora saber como fica o tempo aqui na nossa região, a previsão do tempo com Amaro de Oliveira. Pois é, Kleber, de hoje até a próxima quarta-feira, as condições meteorológicas não vão se alterar muito. Vai amanhecer bastante gelado na metade sul do Paraná, principalmente, que na nossa região também. Maior nebulosidade, né, na região leste, elevação gradual das temperaturas aqui no interior. A chuva só deve retornar mesmo ao Paraná a partir do próximo sábado. Tá, então, essa previsão do tempo aqui no AgroBand. Agora tem um recadinho do Grupo Campos Verdes Máquinas Agiva, presente em 5 municípios aqui da nossa região, aqui em Maringá, tem também em Marialva, Engenheiro Beltrão, Santa Fé, Nova Londrina, né? Marialva eu falei já, Mário? Falou. Falei Marialva, né? Então olha aí, ó, pessoal da Campos Verdes Máquinas Agiva, você que já está preparando, né, sua plantadeira para a safra de soja, dando aquela revisada no seu trator, na sua colheitadeira, dá uma passadinha lá na Campos Verdes Máquinas Agiva, peças e equipamentos de primeira qualidade. Fala com o pessoal lá, tá bom? E agora, Kleber França, tem um momento para a gente finalizar o programa com chave de ouro e com delícias, né? Nós temos a receita do nosso chefe. Chefe Valdir Rossi, mais uma vez, trazendo mais uma receita aqui para o AgroBand. Vamos então saber qual que é a receita de hoje. Bom dia, Kleber, bom dia, Amaro, bom dia, amigos da AgroBand. Aproveitando esses dias frios de inverno, vamos fazer um delicioso caldo de abóbora com carne seca. Eu sou o chefe Valdir, vamos para os ingredientes? E para essa receita estaremos usando aproximadamente 1 kg de abóbora, 300 gramas de carne seca, parmesão ralado, 2 folhas de louro, 1 colher rasa de café de açafrão. Também vamos usar o caldo do cozimento da carne seca, salsa e cebolinha, alho, cebola, azeite, sal e pimenta a gosto. Pessoal, para começarmos a receita, vamos colocar todos os ingredientes na panela de pressão. Coloquei a cebola, o alho, a folha de louro, também o açafrão. Vamos colocar o caldo da carne seca. Vamos ligar a panela e cozinhar por aproximadamente 15 minutos. E após uns 10 minutos de cozimento, vamos tirar as folhas de louro da mistura, colocar essa abóbora dentro do liquidificador, bater bem até que a mistura fique bem homogênea. E assim que colocamos o nosso caldo na panela para apurar, vamos acrescentar a carne seca. Cheiro verde. Nesse momento vamos colocar um pouco de sal, também um pouco de pimenta, damos uma breve misturada e vamos deixar mais 5 minutos apurando. E uma das finalizações do nosso caldo de abóbora é colocar esse caldo dentro de um pão italiano. E finalizar com o parmesão. Uma outra opção também de finalização, vamos colocar diretamente no prato. E essa foi a nossa receita de hoje. Uma boa semana a todos, até a próxima, fiquem com Deus, fiquem agora com as imagens de Thalita Gomes. E com mais essa delícia, a gente vai encerrando o nosso AgroBand de hoje.
Agradecimentos ao Amaro de Oliveira, Sidmar Nielsen nas filmagens e na edição aqui do programa. Vou ficando por aqui. Grande abraço para você de casa, grande abraço, Amaro. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Kleber França. Um abraço para você também. Um abraço lá para o chefe Valdir Rossi. Um abraço, Sidmar Nielsen, aqui na nossa produção. Para você aí de casa, um ótimo domingo em família. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. Agroband. Oferecimento. Grupo Campos Verdes. Trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. Chácara Santo Antônio. Seu evento é aqui. Sementes Cocamar. Mais germinação e qualidade para a sua lavoura. E Sicredi Dexis.